Vamos abrir as nossas Bíblias em Malaquias 3, a partir do versículo 8. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Antes de Mateus, você vai achar Malaquias. Vai aparecer no telão também. Malaquias 3, versículo 8, nós vamos ler até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. Acaso, todo mundo achou? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Perguntam: em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas dos céus para vocês. Derramarei tantas bênçãos, que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, fale poderosamente aos nossos corações nesta noite. Nos dê a Tua palavra. Tira do nosso meio todo ruído, toda interferência. E que o Teu Espírito possa agir em cada vida agora, trazendo clareza, que nós possamos cada dia mais entender a Tua palavra, porque esse é o intuito deste culto, é entender a Tua palavra. Então nós te pedimos, Senhor, nos dê agora entendimento para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Meus irmãos, só lendo esses 3 versículos que a gente acabou de ler, principalmente o versículo 8. Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me perguntado: em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Quantos aqui acham que quem não der dízimo e oferta está roubando a Deus? Quantos acham isso? Porque se tiver alguém, a gente está encrencado. Porque tem muitas vezes que a gente não oferta, ou tem muitas vezes que a gente nem dá o dízimo. Então, o intuito é entender esse versículo, que é tão polêmico, tão falado nos últimos tempos. Tem muita gente falando sobre isso. Se você procurar na internet, você vai achar muitos vídeos. Mas eu já ouvi um pastor missionário famoso da televisão, quando abrem para fazer perguntas na rua, e uma vez perguntaram para ele: pastor, quem não dá o dízimo vai para o inferno? Ele falou: com toda certeza. Por quê? Lá em Malaquias, que a gente acabou de ler, está dizendo que quem não dá o dízimo rouba a Deus. E Jesus depois fala que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Tenta baixar um pouquinho a estrutura de ganho aí. Não, tenta baixar só o volume, que está dando uma microfonia. Então, esse pastor teve esse entendimento tirando desse texto. Mas vamos primeiro entender para quem o livro de Malaquias foi escrito. A gente vai ver, Malaquias tem apenas 3 capítulos, só 3 capítulos. Então, a maior parte do tempo nós vamos ver para quem está sendo direcionado esse texto, qual é esse contexto. Então, abra comigo lá em Malaquias 1, a partir do versículo 6. Malaquias 1, versículo 6.
Olha o que diz esse texto aí. O Senhor dos Exércitos diz a quem aí está dizendo na sua Bíblia? Ao sacerdote. Anota bem essa palavra. O Senhor dos Exércitos diz aos sacerdotes: o filho honra seu pai e o servo respeita seu senhor. Se eu sou seu pai e seu senhor, onde estão a honra e o respeito que mereço? Vocês desprezam meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira desprezamos o teu nome? Começa por aí. Vamos pausado aí, senhor. Está sendo direcionado a quem, meus irmãos? Aos sacerdotes. Deus está falando: vocês não estão honrando, me respeitando. E aí eles falam: mas de que maneira? O que a gente está fazendo que está te desrespeitando? Aí entra o versículo 7. Olha o que eles estavam fazendo de errado. Vocês o desprezam oferecendo sacrifícios contaminados sobre meu altar. E vocês perguntam: de que maneira contaminamos o sacrifício? Vocês o contaminam dizendo que a mesa do Senhor não merece respeito. Olha o que esses homens estavam fazendo. Sacerdote. Vamos trazer para os dias de hoje? Pastores. Eles estavam contaminando, oferecendo sacrifícios contaminados. Vamos para o versículo 8. De que maneira, que era esses sacrifícios contaminados? Olha aí. Acaso não é errado sacrificarem animais cegos? Não é errado oferecerem animais aleijados e doentes? Apresentem ofertas como essas a seu governador e vejam se ele ficará satisfeito e se agradará de vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que eles estavam fazendo. Colocando animais defeituosos, aleijados, doentes, animais cegos, para oferecer como sacrifício. Nós estamos no tempo aqui da antiga aliança, onde que para você obter o perdão do seu pecado, você tinha que oferecer um sacrifício a Deus. E aí você apresentava ao sacerdote. Só que o sacerdote, sendo o responsável, eles mesmos estavam fazendo de maneira errada. Estavam oferecendo animais cegos, estavam oferecendo sacrifícios imperfeitos, estavam oferecendo qualquer coisa para Deus. Era isso que eles estavam fazendo. Versículo 9. Vão em frente, supliquem a Deus para que tenham compaixão de vocês. Mas por que ele atenderia, uma vez que apresentam esse tipo de oferta? Diz o Senhor dos Exércitos. Versículo 11. Contudo, meu nome é honrado de manhã até a noite, por pessoas de outras nações. Em todo o mundo oferecem incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que está dizendo aí. Em todo o mundo. Aqui algumas versões vai colocar isso para o futuro. Oferecerão incenso e sacrifícios puros em minha honra, pois meu nome grande é entre as nações. Vai ter gente fora desse contexto que vocês aí estão achando que é exclusivo. E isso a gente trazendo para os dias de hoje, parece aquelas igrejas que acham que são exclusivas. Só eles são certos, só eles sabem fazer as coisas certas, só eles têm o jeito certo, Deus só atende eles. E aí esse texto está dizendo aí, o próprio Deus, tem gente por aí que não tem esse estereótipo da religião, que vai me honrar oferecendo aquilo que me agrada. E vocês que eram para estar fazendo a coisa certa, dando o exemplo, vocês estão fazendo de qualquer jeito, oferecendo animais aleijados, animais estão oferecendo o resto. Vocês não estão me honrando, vocês não estão levando a sério. É isso que está dizendo aí. Versículo 12. Mas vocês, com suas ações, desonram meu nome, ao trazer alimentos desprezíveis, declaram que não há nada errado em contaminar a mesa do Senhor. Versículo 13.
Dizem, é difícil demais servir ao Senhor, e desprezam minhas ordens, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês trazem como ofertas animais? Não, aí é demais. Vocês trazem como ofertas, nós estamos falando, gente, não é do povo, nós estamos falando de sacerdote. Nós estamos falando daqueles que tinham a incumbência de levar o povo. Só eles poderiam oferecer sacrifício, o povo não poderia. Está falando, vocês trazem como ofertas animais o que, meus irmãos? Roubados, aleijados e doentes. Acaso devo aceitar de suas mãos esse tipo de oferta, diz o Senhor. Versículo 14. Maldito seja o trapaceiro que promete um carneiro forte de seu rebanho, mas depois sacrifica ao Senhor um animal defeituoso. Pois eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, e meu nome é temido entre as nações. Capítulo 1 a gente acabou. Capítulo 1 tem 14 versículos. Do versículo 6 ao versículo 14 é direcionado a quem? Ao sacerdote. A mim, a você? Não, ao sacerdote. Então, a gente já está entendendo para quem que era essa mensagem. Então, agora a gente vai chegar na melhor parte, a parte que eu mais amo de ler Malaquias. Eu te garanto, nunca ninguém deve ter ouvido um pastor ler Malaquias 2. Malaquias 3,10, quantos já ouviram? Quem já veio de outra igreja, já ouviu. Malaquias 3,10 é o texto mais conhecido, talvez é o texto que o pastor mais ama de ler no culto. Só que o Malaquias 2, eu quero ver qual é o pastor que tem coragem de ler o Malaquias 2. 2:1. Mais uma vez, presta bem atenção aí. Ouçam quem? Quem, meus irmãos? Sacerdotes. Este mandamento é para quem? Para vocês, sacerdote. É para você, pastor. Malaquias 2:2. Escutem-me e decidam honrar meu nome, diz o Senhor dos Exércitos. Pois do contrário, enviarei maldição sobre vocês. Amaldiçoarei até mesmo as bênçãos que receberam. Na verdade, já as amaldiçoei, pois vocês não levaram a sério a minha advertência. E esse capítulo, na minha Bíblia NVT, ele tem um título. Sabe qual é o título desse capítulo? Advertência aos sacerdotes. Advertência aos sacerdotes. Agora vamos reparar bem no versículo 3, com toda a calma do mundo. Para tudo que está fazendo, e olha só esse versículo 3, que talvez é o texto mais lindo que a gente vai ler hoje. Castigarei seus descendentes, esfregarei em seu rosto o que, meu irmão? O esterco. Tem Bíblia que está falando fezes. Esfregarei em seu rosto o esterco, as fezes do sacrifício que vocês ofereceram em suas festas sagradas, e os lançarei no monte de esterco. Eu quero ver qual é o pastor que vai ler esse texto aqui, ó. O 3, todo pastor gosta de ler, né, irmão Ednilson? Todo pastor gosta de ler, mas eu quero ver ler esse aqui, ó. É um capítulo antes. O 3:10 é fácil ler, agora eu quero ler isso aqui, ó. Você, pastor, que não tem me honrado, que tem oferecido aí sacrifício errado, que tem tentado dar um jeitinho, eu não estou gostando de você, estou amaldiçoando você, é o que Deus está dizendo. E vou esfregar na sua cara as fezes desses animais que você me ofereceu. Eu vou esfregar na cara de você, na sua cara, caba safado, né, dizia eu. Caba safado, eu vou esfregar na sua cara, é o que Deus está dizendo. E vou lançar você num monte de esterco. É isso. Eu poderia até, vocês querem que eu fale o português rasgado, sim ou não? Quer? Quem quer que eu fale o português rasgado aqui? Quer mesmo? Sabe o que Deus está falando para o sacerdote? Eu vou jogar bosta na cara de vocês. É isso que está falando. Para o nosso dia é isso. É isso que Deus está falando para o sacerdote. É isso, não é outra palavra. A gente às vezes fica até meio assim, espantado. Mas o que é um esterco? O que é fezes? É isso. É isso que está dizendo aqui.
E aí no final do capítulo 2 ele fala contra o divórcio. Mas aí agora a gente chega no que a gente quer, capítulo 3. Põe lá a partir do versículo 5, Samuel. Naquele dia, eu julgarei vocês. Que dia é esse? O dia da vinda do nosso Senhor Jesus. Eu julgarei vocês. Não demorarei, mas está falando vocês quem? Para quem que era o texto mesmo? Sacerdote. Não demorarei para testemunhar contra todos os feiticeiros, adúlteros e mentirosos. Falarei contra aqueles que roubam o salário de seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, ou que privam os estrangeiros de seus direitos, pois essas pessoas não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo aí? Pessoas que são desonestas, que roubam o salário dos seus empregados, que oprimem as viúvas e os órfãos, que privam os estrangeiros. Às vezes a gente fica meio assim, não fica? Quando a gente vê, lembra quando começou a acontecer tudo lá na Venezuela, e começou a vir os venezuelanos para cá? A gente falou, aí não, né? Mas está dizendo aqui esse texto, meu irmão, se a gente tiver esse tipo de pensamento, nós não vamos herdar o reino dos céus. É isso que está dizendo esse texto. E isso daqui não é uma coisa só da antiga aliança. Você vai ver isso na nova aliança também. Mas vamos continuar. Versículo 6. Agora vamos até o 13. Eu sou o Senhor e não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, ainda não foram destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. Agora, voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. Pergunto, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos, nas ofertas. Estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja provisão ou mantimento, algumas versões vai dizer, em minha casa. Se o fizerem, diz o Senhor dos Exércitos, abrirei as janelas do céu para vocês, derramarei tantas bênçãos que não haverá espaço para guardá-las. Sim, ponham-me à prova. Agora, é interessante isso daí. Suas colheitas, versículo 11, serão fartas, pois as protegerei das pragas. Suas uvas não cairão das videiras antes de amadurecerem, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão de abençoados, pois a sua terra será cheia de alegria, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês falaram coisas terríveis contra mim, diz o Senhor, mas vocês perguntam, o que falamos contra ti? Meus irmãos, está aí o texto que é mais falado para pedir dízimo na igreja. E eu quero te perguntar, por que foi criado o dízimo? Você sabe me dizer? Por que foi criado o dízimo? Eu digo para você lá em Números 18, 20 e 21. Números 18, 20 e 21. Som. Está no telão para ser mais rápido. Meu Deus. O Samuel falou que até às 8 vai ser difícil. O Ednilson já está dando amém já. O Senhor disse mais a Arão, vocês, sacerdotes, não receberão herança nem propriedade alguma na terra do povo. Eu sou sua propriedade, sua herança entre os israelitas. Darei aos levitas, para quem que ele vai dar? Os dízimos de todo o povo de Israel, como herança por seus serviços na tenda do encontro. Meu irmão, o dízimo foi estipulado para ajudar os levitas. Levitas que eram da tribo de Levi. Eles foram designados a cuidar de tudo que era sobre a questão do templo, tudo que era assim de serviço.
para Deus. Vamos imaginar, né? Trazer para os nossos dias. Aqui está a igreja. Então aqui tinha um grupo, a gente vive em grupo. Tem um grupo que foi designado a cuidar de tudo aqui do templo, certo? Então esse grupo está dizendo lá, não poderiam ter propriedades, não poderiam trabalhar, não poderiam fazer nada. Eles deveriam ser exclusivamente para trabalhar para o Senhor. Então eles não poderiam ter renda nenhuma, ok? Como que eles iriam sobreviver? Me diz. Como que dá para sobreviver? Dá para sobreviver sem renda? Se você não trabalhar, dá para sobreviver? Não tinha Bolsa Família, não tinha nada disso. Não tem como. O que aconteceu? Olha, todas as outras tribos podem ter posse, podem trabalhar. O que vocês fazem? Tire 10% daquilo que vocês estão produzindo, daquilo que vocês estão recebendo e entreguem para os levitas, para que eles não passem fome. Amém? Depois, foi também estipulado o quê? Não só os levitas, mas os órfãos e as viúvas, que está lá também em Malaquias. Mas isso ninguém fala. Na hora de dar os dízimos, o pessoal quer dízimo na igreja para ajudar o pastor. Ninguém fala que também tem que ajudar o órfão, a viúva. Mas a gente vai chegar lá. Então o dízimo foi estipulado para isso. Só para ajudar essa questão. Mas aí o que é engraçado é hoje um pastor falar que você está roubando a Deus usando Malaquias, sendo que Malaquias fala mais das atitudes erradas dos pastores, que são lobo em pele de cordeiro. E eles falam, não, você não pode, você vai roubar a Deus. E aí eu lembrei de um texto que a gente já leu aqui, que é sobre o ladrão. Quem já ouviu falar, o ladrão vem para roubar, matar e destruir? Todo mundo já ouviu, né? Aí eu te pergunto, quem é o ladrão? Todo mundo já ouviu até falar assim, o diabo vem para roubar, matar e destruir. Não é isso que a gente ouve? Sim ou não? Mas a gente já estudou aqui, e eu vou só dar uma pincelada, mostrar o texto, para a gente entender. Põe aí João 10:10. João 10:10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. Amém? O ladrão, né? Quem acha que o ladrão é o diabo? O ladrão é o diabo? Sim, ele é ladrão. Mas quem acha que esse texto está falando sobre isso? Você acha que é nesse texto? Vou mostrar para vocês. Põe no versículo 1. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Agora vamos pular lá para o 12 e o 13. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Abandona as ovelhas, porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. O diabo é o ladrão, né? Mas quem que é o lobo nessa história? Nós somos as ovelhas, não somos? As ovelhas de Jesus? Não somos comparados como ovelhas? Quem que é o adversário de uma ovelha? O lobo, não é ladrão. Então está falando aqui, ó, o empregado, que no caso é o ladrão, foge quando vê o quê? O lobo se aproximar. Abandona as ovelhas, porque elas não lhe pertencem e ele não é o seu pastor. Continua aí. 13. Então o lobo as ataca e dispersa o rebanho. 13. O empregado foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Então, meus irmãos, sabe quem é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir? É o falso pastor. É aquele que só está interessado no seu dinheiro, porque ele não está interessado com a vida das ovelhas, não se importa com as ovelhas. É isso que está dizendo o texto.
O lobo é o nosso adversário, aí sim é Satanás, nesse texto. Ele é o nosso adversário, ele que ataca as ovelhas. Aqui não está dizendo que o ladrão está atacando, está dizendo que ele está roubando as ovelhas, roubando o dinheiro das ovelhas. Então, meu irmão, quando você ouvir isso, você vai ter que lembrar disso. Quando você lê Malaquias e você começa a ver todo o contexto, aí você fala, opa, é verdade o que estava dizendo lá em João, sobre a questão daquele que só está interessado no dinheiro. E aí Deus está, furioso, ao ponto de dar aquela declaração, falar que vai jogar esterco na cara do sacerdote, do pastor, que só está interessado no dinheiro. E aí eu te pergunto, o que vale para hoje? Eu sei que é um assunto, dá para a gente ficar dias falando sobre isso, e a gente tem que ser breve, mas eu vou tentar ser o mais rápido possível, aí já deu 8 horas. O que vale para hoje, na nova aliança? E é por isso que eu falo, lembra que quando falei sobre antiga e nova aliança, eu falei, gente, a partir do momento que você aprender antiga e nova aliança, todos os textos difíceis ficam fáceis. Porque se a gente entender antiga e nova aliança, a gente pega um texto desse e fala, mas que contexto está isso? Na antiga ou na nova? Isso é coisa da antiga. Esse texto de Malaquias 3,10, no entanto, você pega só o contexto do texto e já está mostrando que não tem nada a ver com a igreja, mas sim mais com os sacerdotes. Então, o que vale para hoje, meus irmãos? Na nova aliança, depois que Cristo rasga o véu, e agora a gente tem livre acesso a Deus, e a gente está na nova aliança, foi estipulada uma nova aliança, um novo pacto. Nós aprendemos que não apenas hoje 10% pertence a Deus, mas nós aprendemos que 100% pertence a Deus. Tudo o que nós temos pertence a Deus, tudo, não é 10%. Então, eu aprendo na nova aliança que eu tenho que ser generoso, porque muitas vezes, um dizimista, olha bem o que eu vou falar, um dizimista pode ser um avarento. Você acha que um dizimista pode ser um avarento? Se ele está dando o dízimo, ele deu os 10%, ele está sendo avarento, ele está cumprindo aqui o que diz lá Malaquias, ele não está roubando a Deus, mas ele pode, sabe quando? Quando ele tem condição de dar 20, 30, 40%, mas ele fala, não, quanto que é aqui? Qual que é a mensalidade? É como se fosse isso. Como que eu pago a mensalidade para mim fazer parte aqui do clube? Como que eu pago a carteirinha? É 10%? É o que está dizendo o texto? Então eu dou 10%. Mas ele está sendo generoso? Ele está sendo avarento, dando 10%, nesse caso. E o inverso também é válido. Porque às vezes eu já vi gente falando que fez empréstimo. Ou já vi gente que falou assim, pastor, olha, esse mês eu não consegui, mas mês que vem eu pago o atrasado. O que é isso? Pagar o atrasado? Como assim, pagar o atrasado? Meus irmãos, tudo que nós temos é de Deus. E como o Samuel falou aqui, tem vezes que a pessoa, ela tem que dar, ela tem que ser generosa. E a gente vai ver alguns textos que falam sobre isso. Mas vai ter situações que ela tem que receber, como eu já vi algumas igrejas fazendo. Agora a oferta aqui, você que não... Eu já vi um pastor fazendo isso. Fulano de tal, o que está faltando aí? Vem aqui agora e pega aqui esse dinheiro aqui para você pagar a sua conta que está atrasada. Porque nesse mês ali ele não podia. Então a igreja tem que entender isso. Porque eu vou lá e o problema de usar Malaquias, meus irmãos, é que a gente começa a colocar Deus na parede. Porque a gente leva, literalmente, sem entender o contexto desse texto, e a gente fala, não, está dizendo lá, que se eu der o dízimo, ele vai abrir a janela do céu. Aí você faz assim, eu dei o dízimo. Começa a bater na porta de Deus, cadê o meu? Cadê a janela do céu aberta para mim? Cadê? Eu já fiz a minha parte, agora você tem que fazer a sua. Tenta colocar Deus na parede. Tem como a gente colocar Deus na parede, meus irmãos? Não tem como. Porque tudo que a gente tem é dele. Tudo. Então não tem essa. Porque às vezes a gente tenta agir com Deus como esses sacerdotes que faziam isso só para cumprir o ritual, oferecia qualquer coisa. É como se a gente jogasse na loteria. A gente fala assim, não, se eu der 10, ele vai multiplicar. Ele vai dobrar. Então se eu der 1.000, eita nós, vai vir 10.000.
Se eu der 10 mil, vai dar 100. E a gente acha que é loteria. E a gente não entende o que realmente Jesus está querendo da gente, que é a nossa vida, meu irmão. É o nosso coração, a nossa generosidade. Então, quem acha que dá 10, está cumprindo tabela, pagando mensalidade, não entendeu nada. Ou muitas vezes a gente está agindo como fariseu. Olha o que diz lá em Mateus 15. Olha como o fariseu age. Mateus 15, de 3 a 6. Jesus respondeu para os fariseus, é esse texto, tá? E por que vocês, com suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai ou sua mãe será executado. Em vez disso, vocês ensinam que olha bem o que está dizendo esse texto, que se alguém disser a seus pais: sinto muito, mas não posso ajudá-los, jurei entregar como oferta a Deus aquilo que eu teria dado a vocês, não precisará mais honrar seus pais. Com isso, vocês anulam a palavra de Deus em favor de sua própria tradição. Sabe o que está dizendo isso? Você que está lá, às vezes, com o seu dinheirinho, fala assim: ó, está aqui o dinheiro de Deus, está aqui, vou levar hoje na igreja. No momento que está saindo para ir para a igreja, chega o seu pai ou sua mãe, ou um parente, ou até mesmo um vizinho, e fala: acabou o meu gás, eu não tenho dinheiro, não recebi, vou receber só daqui 15, 20 dias. Aí você olha para o dinheiro que você está aqui, que você falou: esse dinheiro é de Deus, eu vou entregar para Deus. E você olha para o seu vizinho, para sua mãe, para o seu pai, com falta do gás. Aí você fala: bem que eu queria te ajudar, como eu gostaria de te ajudar, mas você não está entendendo. Esse dinheiro aqui é o dinheiro de Deus. Eu já vi isso acontecendo, tá? Não é brincadeira isso não. Eu já vi acontecendo isso. Eu já vi com os meus olhos pessoas fazendo isso. Esse dinheiro aqui é o de Deus, ninguém mexe. Eu tenho que levar lá na igreja. Meu irmão, aí eu te pergunto com toda a sinceridade do meu coração: o que você acha que Deus está achando disso? Responda. O que você acha que Deus está achando disso daí? Você acha que Deus está querendo o dinheiro que você vai entregar lá na igreja? Ou Ele quer que aquela família que estava precisando fazer uma refeição, compre o gás para fazer a sua refeição? O que você acha que Deus se importa mais? Porque a gente viu ali, ó, falando de quem lá? Quando ele falou assim: ai daquele lá, naquele dia, eu vou julgar quem? Os órfãos, as viúvas, as pessoas que não ajudaram esse tipo de gente, que não ajudou o estrangeiro, que não ajudou um pai, uma mãe. Aí você fala: não, mas eu tenho que cumprir o meu ritual, tenho que cumprir, tenho que pagar a mensalidade. Meu irmão, está claro isso. Só é enganado quem quer, está claro isso, está claro. Não sou eu que estou falando, é os textos. E Jesus é o que está condenando esse tipo de atitude. Esse texto que eu acabei de ler de Mateus é Jesus falando para os fariseus: vocês estão anulando um mandamento, vocês estão usando desculpinha, vocês estão sendo malandro. É isso que Jesus está falando para o nosso português. Vocês estão usando de malandragem. Sabe o jeitinho brasileiro? Bem que eu queria, mas eu não posso. Ó, está aqui o dinheiro aqui, lá da minha igreja. Vocês estão anulando a palavra de Deus. É o que diz o versículo 6. Vocês anularam a palavra de Deus em favor da sua própria tradição, em favor da sua própria religiosidade. Servir a Deus não tem nada a ver com religiosidade. Já falei isso. Então, meu irmão, é por isso que eu sempre digo: estude antiga e nova aliança. Sem isso, meu irmão, você vai sempre ficar aí, ó, perdido com esses textos. E é claro, você vê, quantos de nós já tinha lido aquele versículo 2 de Malaquias? Quantos? Quase ninguém leu aquilo ali. Mas eu tenho certeza que numa igreja você já ouviu falar sobre Malaquias 3:10. Aí você não tem curiosidade de ler um capítulo antes, uns 2 capítulos antes, alguns versículos acima. Porque se a gente lesse, opa,
Ou às vezes um pastor colocar você na parede e falar assim, ô, você não está sendo dizimista? Como eu já vi também isso. Se você não é dizimista, você não pode tocar no louvor. O ministério do louvor tem que ser dizimista. Eu já vi isso acontecer na igreja. As condições. Aí você tinha que chegar assim e falar, pastor, mas e esse Malaquias 2 aqui? Como que você me explica esse Malaquias 2 aqui? Mostra para mim aqui. Qual que é a interpretação que você me dá de Malaquias 2? Quando ele está falando que pastor que ficar fazendo isso, colocando esse tipo de coisa aqui, ó, que ele não se agrada, que está oferecendo qualquer sacrifício, que está fazendo de qualquer jeito. Então, meu irmão, é claro. Então, está claro o texto sobre a questão de roubar Deus, Malaquias. Então, a gente entende o quê? Com isso eu estou falando, não, hoje em dia não precisa mais, ninguém tem que ser dizimista. Não, se você quiser ser dizimista, você pode ser dizimista, trizimista, quadrimista, 100%. Você pode, porque o que vale, meu irmão, é o que está no seu coração. Mas também a gente não pode cair no outro extremo, né? Porque existem os extremos. Os extremos do que, realmente você tem que dar os 10%, se não der, você está roubando a Deus, você vai para o inferno. É um extremo. Mas o extremo também é, opa, hoje eu não preciso dar mais nada. O pastor falou que não precisa dar mais nada. Não, não é isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. E eu mostrei bem claro o que Jesus quer. Jesus quer que você esteja atento às necessidades. E às vezes, meus irmãos, você fala, não, mas eu não vejo ninguém, nunca ninguém me pede nada. Traga aqui. Porque aqui, quantas famílias e mais famílias chegam para nós e falam, já acontece, viu, irmãos? Você pensa que às vezes é invenção, mas acontece. De famílias chegar, procura a irmã Carmen, falou, irmã Carmen, não tem uma cesta básica, eu preciso de uma cesta. Está faltando isso, eu preciso disso, eu preciso de um remédio. Meu filho está internado, eu preciso de um remédio, eu não tenho como comprar. Não é? Sim ou não, irmã Carmen? Estou mentindo? É isso, meus irmãos. Então a gente tem que ser generoso. Entender que tudo é de Deus. Eu não preciso mais ter esse peso como eu falei, ai meu Deus, eu não consegui dar o dízimo esse mês, eu tenho que pagar o atrasado. Não, meu irmão, aqui você não tem mensalidade, que você não pagar tal mês, vai vir o Serado, a gente vai pôr o seu nome nessa. Não tem isso não, meu irmão. E nem Deus, Ele trata você dessa maneira. Deus não trata você dessa maneira. Porque Deus, Ele conhece o seu coração. Ele está vendo o seu coração. Como eu falei, porque você pode muito bem trazer aqui e dar um belo dízimo aqui. E você ser um avarento. E você ser uma pessoa que não está agradando a Deus. Porque você só está cumprindo o ritual. O que eu faço para fazer parte? É isso? Então eu vou fazer. E você não entendeu nada. E você está só dando ali e sendo um fariseu. Que está falando, opa, mais importante é dar lá na igreja do que ajudar a minha família. Amém, meus irmãos? Ficou claro? Aí consegui acabar no horário certo. Tinha muita coisa, a gente pode fazer mais mensagens sobre isso, explicando mais coisas. Mas por hoje era só para a gente entender realmente esse texto, só uma pincelada rápida. Que Deus nos abençoe. Fique de pé. Lembrando, domingo, nosso culto de ceia, não falte. Feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Porque mais uma vez o Senhor nos deu entendimento na Tua palavra. Obrigado. Nós queremos que cada dia mais não Te servir apenas, Pai, por obrigação, ou porque a gente aprendeu assim, teve tradição da família, não, mas nós queremos Te servir porque nós entendemos quem o Senhor é. Entendemos de fato o que o Senhor fez naquela cruz. O Senhor morreu, o Senhor se entregou por cada um de nós. E por isso estamos aqui hoje. Porque nós sabemos que dependemos de Ti. Não tem como viver sem Ti. Não existe vida fora de Ti, Pai. Então eu Te peço, Senhor, nos ajude, Pai, a cada dia mais, a entender a Tua palavra, a viver realmente este Evangelho, a estar disposto, Senhor Jesus, a ajudar os necessitados, os órfãos, as viúvas, Pai. Porque isso é o que o Senhor deseja de nós, que a gente realmente demonstre a nossa, Senhor Jesus, fé, através dessas atitudes de amor, através dessas atitudes de entrega, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós Te pedimos, abençoa, Senhor Jesus, a casa de cada um aqui, as finanças, Pai, vai abrindo portas, Senhor, vai realmente prosperando o Teu povo, para que possamos cada dia mais ser generosos, para que possamos ajudar mais e mais vidas, mais e mais famílias que precisam, Senhor, de ajuda. Usa as nossas vidas, Pai. Senhor Jesus amado, derrama realmente das Tuas bênçãos sobre o Teu povo, Pai.
Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço. Abençoa, Pai amado, esta igreja, esta comunidade, para a honra e glória do teu santo nome, é o que eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Vai na paz, boa semana, que Deus te abençoe.